Nesse vídeo eu vou falar sobre o aleitamento materno, que é hoje uma das questões mais importantes aí relacionada à saúde humana, né, dos seres humanos, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, porque o aleitamento materno ele é capaz de suprir todas as necessidades, né, calórica, metabólica, energética, imunológica para aquela criança, né, além de colaborar também para um maior vínculo psicoafetivo entre a mãe e o bebê. O leite materno é considerado o alimento perfeito, pessoal, porque além de conter, né, lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, ele é constituído aí por cerca de 88% de água. Segundo o que é recomendado aí, né, pessoal, pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como muitos já sabem, né, está indicado aí o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ou seja, nada de água, nada de chás, nada de suquinho de fruta, somente o leite materno até 6 meses, tá bom? A partir dos 6 meses, o aleitamento materno exclusivo passa a ser insuficiente, então a gente tem que entrar com uma alimentação complementar, mas apesar disso fica contraindicado qualquer outro tipo de leite além do materno. E lembrar aí, né, pessoal, que toda criança ela deve receber o leite materno por no mínimo até os 2 anos de idade, tá bom? Sobre algumas definições que são importantes para a gente estar sabendo também, tá bem familiarizado, né? Aleitamento materno exclusivo, como eu já comentei com vocês, é aquela situação em que a criança vai estar se alimentando somente do leite materno, tá? Mais nada. Apesar de que esse leite, né, que ela vai estar recebendo pode ser diretamente do peito ou ordenhado, e pode ser da mãe ou de alguma outra fonte, como por exemplo de um banco de leite, tá? As situações que entram aqui como exceção, né, que ainda assim essa criança vai ser considerada em aleitamento materno exclusivo, é que além do leite materno, ela pode estar recebendo também sais de hidratação, vitaminas e medicamentos, tá? Um outro conceito, uma outra definição importante é o aleitamento materno predominante, tá? Que é aquela situação que além do leite materno, essa criança vai estar recebendo água, chás, suco de frutas ou algum outro fluido, tá bom? Em quantidades aí limitadas. A gente continua considerando que, na verdade a gente vai considerar, né, que nessas situações a criança está em aleitamento materno predominante. O aleitamento materno complementado é aquela situação que a criança vai estar recebendo, além do leite materno, alimentos sólidos ou semissólidos, tá? E lembrar que outros tipos de leite, né, leite de outra espécie, como de vaca, de cabra, não são considerados alimentos complementares. O aleitamento materno misto ou parcial é aquela situação em que a criança vai estar recebendo outro tipo de leite além do humano, tá? E aleitamento materno é simplesmente a situação em que a criança vai estar em aleitamento materno, né, fazendo uso do leite materno, independente de estar ou não fazendo uso de qualquer outro tipo de alimento. Vamos falar agora sobre algumas vantagens aí relacionadas ao aleitamento materno, começando a falar aí sobre as vantagens para o bebê, tá? Então, nos primeiros 6 meses de vida, como eu já falei para vocês, né, a composição, o leite materno ele tem uma composição nutricional ideal, então ele é capaz aí de suprir todas as necessidades metabólicas, calóricas e nutricionais, né, para essa criança nos primeiros 6 meses de vida, e ele contribui aí, né, para adequada formação, adequado desenvolvimento aí do sistema gastrointestinal e renal. O aleitamento materno ele contribui também, pessoal, para a prevenção de doenças, então ele está relacionado a uma menor mortalidade por doenças respiratórias e diarreicas. Ele é importante também para a diminuição da ocorrência de doenças imunoalérgicas, aqui, como por exemplo a asma, a sibilância recorrente, a dermatite atópica. Diminuição da ocorrência de doenças crônicas, aqui no caso cânceres, tá? Leucemia, doença de Hodgkin, que mais? Linfomas, né? Doenças gastrointestinais, ela diminui a ocorrência aí de retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doença celíaca, diminui também a ocorrência de doenças metabólicas, como diabetes mellitus 1 e 2, obesidade, hipercolesterolemia. Cardiovasculares atua aí também mantendo aí um adequado nível pressórico desses crianças. Foi relacionado também ao melhor desenvolvimento cognitivo, tá? Então ficou comprovado que crianças que são amamentadas adequadamente, elas têm um melhor desenvolvimento cognitivo mesmo, são crianças mais inteligentes, tá? E um adequado desenvolvimento da cavidade oral, também é importante o aleitamento materno, tá? Nessa questão aí. Sobre os benefícios do aleitamento materno para a mãe,
A prevenção da hemorragia pós-parto, né? Lembrando que a sucção ali pelo RN da mama gera uma liberação de ocitocina pela hipófise posterior, que atua na contração da musculatura uterina, né? E consequentemente previne aí contra a hemorragia pós-parto. Atua também como um método contraceptivo, né? Naquelas situações em que há um aleitamento materno exclusivo ou predominante até os 6 meses de idade, tá? do neném. O aleitamento ele funciona aí como um método contraceptivo. Tá? Nas situações, como eu já falei, aleitamento materno exclusivo ou predominante e se essa gestante estiver em amenorreia. Tá? A associação desses dois fatores funciona aí com uma eficácia, tem uma eficácia de aproximadamente 98%. Atua também na remineralização óssea, diminuição do risco de câncer, tá? No caso de mamas e ovário, promoção contra o diabetes mellitus, prevenção contra o diabetes mellitus tipo 2, promove também uma perda ponderal, né? Aquelas mulheres que estão em aleitamento materno exclusivo, elas têm uma perda de aproximadamente 704 quilocalorias por dia, além da economia e eficácia, né? Não precisa estar gastando dinheiro com NAN e derivados. Sobre o Hospital Amigo da Criança, é uma iniciativa, né, para que ocorra, né, um aleitamento materno bem sucedido, e são 10 passos que devem ser seguidos aí pela maternidade do Hospital Amigo da Criança. Quais são esses 10 passos? Ter uma norma escrita sobre aleitamento que deveria ser rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar esta norma. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o nascimento. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos. Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que tal procedimento seja indicado pelo médico. Praticar o alojamento conjunto, né, que é aquela situação em que você vai permitir que as mães e os bebês permaneçam juntos 24 horas por dia. Encorajar o aleitamento materno sobre livre demanda, né, o aleitamento sobre livre demanda, não dar bicos artificiais ou chupetas a lactentes amamentados ao seio, encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento para onde as mães deverão ser encaminhadas por ocasião de alta do hospital ou do ambulatório. Sobre alguns cuidados, né, algumas orientações que a gente deve passar para essa gestante ou para essa puérpera, né, que ela evite usar sabonete ali na região do mamilo, porque isso facilita a ocorrência de rachaduras e remove também a oleosidade natural, tá, do mamilo. Expor a mama ao sol por alguns minutos, porque isso ajuda a diminuir de maneira natural a sensibilidade nos mamilos. Tá? E lembrar que esses mamilos eles podem ser normais, eles podem ser planos ou invertidos. Tá? E nessas duas situações deles serem planos ou invertidos é muito difícil. Né? Não é impossível de jeito nenhum, muito pelo contrário, é possível e deve ser estimulado, tá? A amamentação, mas algumas providências devem ser tomadas aí para facilitar isso. Uma delas é que durante o terceiro trimestre de gestação você oriente essa mulher a fazer furinhos ali na região dos mamilos, porque no sutiã, né, ali na região dos mamilos, porque isso vai facilitar, ajuda na protrusão, tá? Lembrar que os exercícios de Hoffman, não sei se é essa a pronúncia, vou colocar o nome aí para vocês, ele está contraindicado durante a gestação, que é aquela massagem que é feita de maneira circular em volta da auréola e do mamilo, porque ele pode estimular em um parto prematuro, tá? Então fica contraindicado, e depois do nascimento da criança a gente pode estar orientando essa mãe a fazer um estímulo do mamilo simplesmente tocando esse mamilo, tá? Tá fazendo compressas frias no local, fazer sucção com bomba manual ou com seringa, tá? De 10 ml. Essa sucção pode ser feita aí pouco antes da mamada, também durante o intervalo, né? O intervalo das mamadas. Falando um pouquinho agora sobre técnicas de amamentação, né? Técnicas de amamentação. A amamentação ela deve ser estimulada logo nas primeiras horas de vida, tá? Entre a primeira e a quarta hora de vida. O recém-nascido ele permanece alerta aí, geralmente nas primeiras 6 horas após o nascimento, então a gente tem que aproveitar aí essas primeiras 6 horas para estar estimulando o aleitamento, porque após essas 6 primeiras horas eles geralmente vão entrar em sono profundo, que vai durar aproximadamente 12 horas, tá bom?
Sobre a frequência para a amamentação, é um pouquinho variável, porque o esvaziamento gástrico aí do recém-nascido pode variar de 1 a 4 horas. Então a gente tem que estar orientando essa lactante a amamentar esse neném, esse bebê em livre demanda, né? Sempre que ele quiser, deixá-lo amamentar. Lembrar de orientá-la também em relação à importância de se deixar o bebê sugar a mama até ela esvaziar, né? Porque é o leite posterior que é rico em lipídios, então vai deixar esse neném mais saciado, fazer com que ele durma mais horas, chore menos, né? E dê um pouco mais de descanso para essa lactante também. Alguns parâmetros que podem ajudar a gente aí a avaliar se esse bebê está sendo bem amamentado, né? Se esse leite materno está sendo suficiente, se a técnica está sendo adequada. Uma baixa perda de peso aí durante a primeira semana de vida, né, ao final da primeira semana de vida, e ganho de peso ao final da segunda semana de vida. Outros parâmetros que ajudam também a gente a avaliar se esse bebê está sendo bem amamentado é a duração do sono, tá, que tem que ser em média de 2 a 4 horas de sono, e a troca frequente de fraldas, tem que estar ocorrendo aí essa troca frequente. O choro ele não é muito confiável porque existem outras coisas que podem incomodar esse bebê, além da fome, né? Como, por exemplo, uma cólica, a fralda suja. Sobre as técnicas de posicionamento e pega adequadas aí para a amamentação. Posicionamento. O rosto do bebê tem que estar de frente para a mama, com o nariz encostado no mamilo. A cabeça e o tronco do bebê devem estar alinhados no mesmo eixo axial, ou seja, o pescoço não pode estar rodado ou lateralizado. O corpo do bebê tem que estar próximo ao corpo da mãe, encostando barriga com barriga. O pescoço do bebê tem que estar levemente estendido e o corpo do bebê tem que estar bem apoiado pelas mãos da mãe. Sobre a pega, a boca do bebê tem que estar bem aberta, englobando a maior parte da auréola, tá? Mais de 2 centímetros acima do mamilo. O lábio inferior dele tem que estar evertido, o queixo tem que estar tocando a mama, a língua do bebê vai ficar sobre a gengiva inferior e com as bordas curvadas para cima. E a deglutição vai ter que ser visível e audível. Algumas observações importantes, aqui são sinais de técnica incorreta de amamentação, né, que são aquelas situações em que as bochechas do bebê vão estar encovadas durante a sucção, ruídos da língua, mama muito esticada ou deformada durante a mamada e quando há dor na amamentação. Sobre a extração manual do leite, essa lactante ela deve estar sentada ou em pé, em posição confortável. Ela tem que estar segurando a mama com o polegar acima do complexo mamilar e os demais dedos embaixo, como se formasse um C mesmo, e ela vai pressionar essa mama contra a parede torácica. Ela vai estar fazendo essa expressão em cada mama em cerca de 3 a 5 minutos, né? Vai fazer aí de 3 a 5 minutos em uma mama, depois vai passar para outra, 3 a 5 minutos, depois ela vai repetir esse procedimento mais uma vez em cada uma das mamas. Ok? Lembrar que esse leite ele deve ser colocado dentro de um recipiente esterilizado e deve ser fornecido aí para o lactente, né, através de copinho ou de colher. Evitar a mamadeira, tá, pessoal? Depois de ter sido aquecido ali em banho-maria. Em relação ao armazenamento do leite cru, né, que é aquele leite não pasteurizado, não está recomendado deixar esse leite fora da geladeira, então você vai deixá-lo ou na geladeira ou no congelador. Se for geladeira, por no máximo 12 horas. Se for congelador, a temperatura tem que estar inferior a menos 3 graus e você pode deixá-lo ali por no máximo 15 dias. Na hora de oferecer esse leite para o lactente, você vai aquecê-lo, como eu já comentei, em banho-maria, vai agitá-lo, né, suavemente para que haja uma homogeneização da gordura e vai estar oferecendo, como eu já comentei, né, através de copinho ou colher para esse lactente. Nas situações em que o leite for pasteurizado, né, que é aquele leite fervido a 62,5 graus por 30 minutos, você pode manter esse leite, né, armazenado no congelador a uma temperatura menor ou igual a menos 10 graus Celsius. E quando você for oferecer para o lactente, você vai descongelar esse leite na geladeira. Depois de descongelado, você vai aquecê-lo em banho-maria e vai estar oferecendo para ele. Ontem ficou tarde para terminar o vídeo, então estou continuando aqui agora no dia seguinte, por isso essa modificação. Então vamos começar falando aqui sobre algumas contraindicações à amamentação. Em relação às contraindicações da Nutriz, né? Mães HIV positivo, né? Como muitos já sabem. Já existem vários estudos aí que comprovaram a transmissão do HIV através do leite materno, então por isso essa contraindicação.
Mães que estão em uso de algumas drogas, como por exemplo drogas antineoplásicas, imunossupressoras, mães expostas a substâncias radioativas, exige aí uma suspensão temporária da amamentação. Derivados do ergote em doses aí, habituais para enxaqueca. E uso de outras medicações aí, como sais de ouro, ciclosporina, amiodarona, ferindiona e androgênios também são contraindicados, ok? Algumas limitações temporárias aí, físicas ou mentais da gestante também, da mãe, né, contraindicam também a amamentação, como por exemplo casos graves de psicose puerperal, eclâmpsia, choque, lesões ativas da mama causada pelo herpes, está indicado também, está contraindicado também, tá? Depois que você tratar aquela mãe, ela pode voltar a amamentar. Mães sororeativas aí para HTLV1 e 2 também está contraindicado. O HTLV1 ele é um retrovírus da mesma família que o HIV, sendo que o HTLV1 ele foi relacionado à ocorrência de algumas neoplasias e alguns distúrbios neurológicos como a paraparesia espástica tropical. Em relação às neoplasias, ele foi relacionado à ocorrência aí de leucemia, de linfomas de células T do adulto também, tá? Então fica contraindicado aí também. Mães foram positivas para HTLV1 e 2. Em relação à tuberculose ativa materna, não é contraindicado, tá? Que essa mãe continue amamentando o seu neném, desde que ela faça uso de máscara durante a fase bacilífera da tuberculose e o neném receba uma quimioprofilaxia, né? Faça uso aí da isoniazida. Então é isso, né, pessoal? Essas crianças, filhas aí de mães com tuberculose, elas deverão amamentar, né? Fazer o uso da isoniazida, não podem ser vacinadas, tá? A gente não vacina essas crianças, faz a quimioprofilaxia com isoniazida, e aos 3 meses de idade, se o PPD não for reator, a gente suspende a isoniazida e vacina. Se for reator e essa criança tiver sintomas, a gente vai tratar. Se for reator e ela não tiver sintomas, a gente vai manter a isoniazida até os 6 meses de idade, tá? No período não bacilífero, a gente pode vacinar essa criança. Em relação à tuberculose extrapulmonar, também não está contraindicado o aleitamento materno. Sobre as contraindicações relacionadas à criança, a gente tem a galactosemia, tá? Que é um erro inato no metabolismo daquela criança, onde vai haver a deficiência de alguma das enzimas responsáveis pela metabolização da galactose. Então, fica contraindicado, tá? Algumas manifestações clínicas relacionadas à galactosemia são baixo ganho ponderal, icterícia colestática, hepatomegalia com evolução para cirrose hepática, retardo mental, catarata e o aumento da suscetibilidade de infecções, principalmente sepse por E. coli, tá bom? Crianças que tenham essa doença, a galactosemia, elas não podem fazer uso de nenhum tipo de leite, né? De leite de cabra, nem de vaca, nem leite humano, elas podem fazer uso apenas do leite de soja. E a galactosemia é a única contraindicação absoluta relacionada ao recém-nascido. A gente tem aí a fenilcetonúria, que é uma contraindicação relativa, né? A fenilcetonúria é aquela doença onde a gente vai ter uma deficiência de conversão da fenilalanina em tirosina, e aqueles recém-nascidos que têm níveis de fenilalanina superiores a 17 mg por decilitro, a gente vai ter que suspender o aleitamento materno, vai ter que substituí-lo por uma fórmula isenta de fenilalanina, e conforme esses níveis de fenilalanina forem descendo, a gente pode reintroduzir o leite materno paulatinamente. Falando um pouquinho agora sobre afecções da mama, vamos começar falando sobre engurgitamento mamário, que pode ser fisiológico ou patológico. Em relação ao fisiológico, não tem o que fazer, tá? Porque no engurgitamento fisiológico, apesar da mama daquela gestante, ele acontece ali por volta do 3º ou 4º dia, entre o 3º e 4º dia pós-parto. Então, apesar da mama ficar bem engurgitada, mesmo, né, quente, volumosa, ela não vai estar edemaciada, não vai estar hiperemiada, e apesar desse engurgitamento, o leite ele consegue ser drenado com facilidade, não tem nenhuma complicação, não existe essa necessidade de intervenção. Tá? Agora, no engurgitamento patológico, a gente já vai ter sim essa dificuldade de drenagem do leite, vai haver um aumento da vascularização local com congestão e obstrução linfática. As principais causas aí relacionadas a esse engurgitamento mamário patológico seria um aumento do espaçamento entre as mamadas, né, um espaçamento longo entre as mamadas, um distanciamento entre a mãe e o bebê, que pode acontecer por diversas causas possíveis.
né? Mães que se utilizam de técnicas inadequadas para amamentar também pode ser uma causa do engurgitamento patológico. E nessas situações aqui, essa mãe ela vai apresentar a mama bem edemaciada, bem dolorosa, tá? Bem quente também. E sobre o tratamento, então, né, maneiras que a gente pode estar se utilizando para tratar esse engurgitamento patológico, orientar a mãe a manter a amamentação, né, com mais frequência e respeitar a questão da livre demanda, ordenhar manualmente o excesso de leite, realizar massagem circular quando as mamas estiverem túrgidas, ordenhar um pouco de leite antes da mamada, começar a mamada pelo seio mais túrgido, né? Porque quando a gente coloca o neném para começar a mamar, ele está com muita fome, então ele suga mais forte, né? Então facilita, ajuda mais nessa questão do esvaziamento da mama. Recomendar o uso de sutiã apropriado, de alças largas, que sustentem bem os seios, tá? Sustente bem os seios. Fazer compressas frias nos intervalos entre as mamadas por um período não superior a 15 minutos para diminuir a produção láctea. Então, compressa fria diminui a produção láctea. Por outro lado, a gente pode estar indicando a realização de banho morno, porque ele facilita a saída do leite, tá? E, se necessário, a gente pode estar fazendo a prescrição de analgésicos, como, por exemplo, o paracetamol, ou de anti-inflamatórios, como, por exemplo, o ibuprofeno, ok? Em relação à mastite, ela é um processo inflamatório da mama, né, que é causada pela estase do leite e pela infecção. Os principais agentes infecciosos relacionados à mastite, principalmente o Staphylococcus aureus, tá, que é responsável por 95% das mastites. E existem outros agentes também que são menos comuns, como a E. coli e o Streptococcus. Tá? Em relação à conduta, para prevenir a mastite é a mesma conduta adotada ali, as mesmas orientações que a gente tem que passar para aquela mãe que está sofrendo com engurgitamento mamário. Para prevenir aqui a mastite, as mesmas orientações, tá? E a conduta, além dessas orientações, a gente pode entrar com anti-inflamatório, deve entrar com anti-inflamatório, né? O ibuprofeno. A antibiótico-terapia não está indicada em todos os casos, existem alguns critérios para a gente entrar com antibiótico-terapia. Esses critérios são: frente a quadro clínico significativo desde o início, leucócitos superior a 106 por ml e bactérias superior a 103 por ml no leite materno, fissuras visíveis no mamilo, ausência de respostas ao tratamento após 12 a 24 horas, tá? Nessas situações, frente a essas situações, a gente entra com antibiótico-terapia. O tratamento ambulatorial, para o tratamento ambulatorial, antibióticos de escolha, a gente pode ser a amoxicilina com clavulanato, né, o clavulin, ou a cefalexina por 10 a 14 dias. Se o tratamento for hospitalar, a gente entra com a oxacilina também, EV, também por 10 a 14 dias. Apesar da presença de bactérias ali no leite materno, que vai acontecer no caso da mastite, não fica contraindicado a amamentação, porque essas bactérias elas não são nocivas para o bebê. Okay? Sobre a galactocele, a presença de vários cistos ali entre o tecido mamário e no tecido mamário, onde tem grande produção de leite. O diagnóstico dela pode ser clínico, associado à ultrassonografia, e a conduta que é excisão cirúrgica, tá, gente? Porque tem muita recidiva. O abscesso mamário ele pode resultar de uma complicação da mastite ou devido a um tratamento ineficaz dessa mastite. E o quadro clínico aqui do abscesso mamário é uma dor muito intensa, a presença de um nódulo ali flutuante, bastante quente e permeado, né? Todo mundo já sabe, acredito que todo mundo já sabe o que é um abscesso. E ele é causado principalmente pelo Staphylococcus aureus. Lembrar que essa mulher vai estar apresentando febre também, tá? Então, na grande maioria dos casos, o agente causador é o Staphylococcus aureus. Para tratar essa mastite, a gente vai ter que drenar, entrar com antibiótico e tá orientando essa mãe a estar fazendo uma remoção constante, né, regular do leite materno. Sobre a candidíase, ela é uma infecção que é geralmente passada através do neném. Tá? A mãe ela vai ter uma sensação ali de dor e prurido no local, né, de coceira, uma coceira no local. Essa mama dela vai ficar geralmente hiperemiada, brilhante, vai ter uma descamaçãozinha fina. Muito raramente a gente vai ter a formação daquelas placas esbranquiçadas, né, características da candidíase. A gente pode prevenir, né, essa candidíase aí, orientando
essa mãe deixar os mamilos bem ventilados, expor ao sol, tá? E a gente vai tratar primeiramente com medicação tópica, né? A gente pode entrar com estatina, miconazol ou cetoconazol por 10 a 14 dias. Se esse tratamento for insuficiente, a gente entra com fluconazol via oral por 14 a 18 dias. O bebê também deverá ser tratado, tá, pessoal? Independente dele ter ou não sintomas. Sobre a varicela, o aleitamento materno ele é permitido, tá? Se essa mãe tiver tido o início da varicela até 5 dias antes do parto, tá? Porque nesses casos ela vai estar passando anticorpos para o recém-nascido, ele no máximo vai desenvolver a doença na sua forma leve. Agora, se ela tiver desenvolvido a varicela, né, eu tido início de 5 dias a 2 dias após o parto, aí a gente vai ter que separar esse recém-nascido da mãe, eles voltarão a poder a ter contato somente na fase de crostas, tá, da varicela. E nesse momento da separação, o leite deverá ser ordenhado e oferecido para o recém-nascido, ele tem que receber também a imunoglobulina, tá, a VESIG, que é também indicada aí nas mães que desenvolver a doença de 7 a 15 dias antes do parto. No caso da doença de Chagas, o aleitamento materno ele é contraindicado na fase aguda da doença, devido a uma alta parasitemia, tá? E nas situações em que houver lesões sangrantes pelo mamilo também está contraindicado aí no caso da doença de Chagas. Eu vou colocar aí para vocês agora uma tabelinha que fala sobre a nossa conduta diante de infecção materna viral, tá? Então vamos lá. No citomegalovírus a gente vai amamentar, exceto se o recém-nascido tiver menos do que 32 semanas. Na hepatite A, amamenta, tá? Se tiver na fase aguda, a gente tem que dar imunoglobulina. Na hepatite B, pode-se amamentar desde que aplicadas a vacina anti-hepatite B, né, e a imunoglobulina. Hepatite C, amamentar, contraindicar se houver fissura nos mamilos. Na rubéola, amamenta. Na cachumba, amamenta. Na herpes simples e herpes zoster, amamentar se não tiver lesões nas mamas. Na varicela nós já comentamos, e no sarampo pode amamentar também. Sobre a amamentação nos casos aí de infecções bacterianas parasitárias na nutriz, né? Vou colocar mais uma tabelinha aí para vocês. Então, no caso de tuberculose pulmonar, a bacilífera, como eu já comentei com vocês, ela vai poder amamentar. Hanseníase não contagiante, né? A não vectoriana, ela também poderá amamentar. Na sífilis, ela poderá amamentar depois do tratamento. Na brucelose, poderá também amamentar após o tratamento. Na doença diarreica e na malária, essa nutriz também poderá amamentar. Em relação ao uso de drogas, né, pessoal, o período recomendado aí para a interrupção da amamentação são, no caso de anfetaminas e êxtase, a interrupção deve ser de 24 a 36 horas. No uso de barbitúricos, cerca de 48 horas. Uso de cocaína e crack, interrupção por cerca de 24 horas. Uso de etanol, 1 hora por dose ou até estar sóbrio. Heroína ou morfina, 24 horas, LSD, 48 horas, maconha, 24 horas e fenciclidina, de 1 a 2 semanas. Falando um pouquinho agora sobre a fisiologia da lactação, durante o período gestacional a gente vai ter a atuação do progestogênio ali, né, estimulando o crescimento dos alvéolos, e a atuação também dos estrogênios, fazendo com que haja uma proliferação dos ductos lactíferos. A prolactina ela tem um aumento homogêneo aí durante a gestação, um aumento maior ainda, né, após o parto e durante a lactação, só que por outro lado ela é inibida, né, eu já comentei isso aí em alguns vídeos lá de obstetrícia, ela é inibida pelo estrogênio e progestogênio. Então, após o nascimento do neném, né, com a queda desses dois hormônios, a gente vai ter um aumento da prolactina que vai possibilitar aí a produção do leite. Quando o bebê mama, né, isso gera ali um estímulo nas terminações nervosas que vão gerar a liberação de prolactina pelo hipotálamo, né, pela região anterior do hipotálamo, que vai cair na corrente sanguínea e vão chegar ali nos alvéolos, fazendo com que ative ali as células secretoras de leite, né, suas células secretoras de leite. No mesmo momento em que há o estímulo para a liberação ali da prolactina, a gente tem também a liberação da ocitocina pela região posterior da hipófise, né, então essa ocitocina também vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá nas células mioepiteliais, né, que envolvem os alvéolos, gerando ali a sua contração e descida do leite, né, pelos ductos até as ampolas lactíferas. Para terminar, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre a composição de cada um dos tipos de leite materno, tá?
O colostro, ele é secretado no pós-parto imediato até cerca de 1 semana. A composição dele, comparado com o leite maduro, o conteúdo de eletrólitos, proteínas, vitaminas lipossolúveis, minerais e a concentração de imunoglobulinas é maior, com destaque a alta concentração de IgA e de lactoferrina. Por outro lado, ele possui menos gordura, lactose e vitaminas hidrossolúveis. Ele tem ainda o fator bífido, que é responsável pelo crescimento da microbiota intestinal e pela presença de lactobacilos bífidos. Ele facilita também a eliminação do mecônio nos primeiros dias de vida. Em relação ao leite de transição, ele é produzido do 7º ao 14º dia de puerpério. Sobre a composição, a concentração de imunoglobulinas vai se tornando progressivamente menor, assim como o teor de vitaminas lipossolúveis. Vai haver o aumento de vitaminas hidrossolúveis, de lipídios e de lactose. Sobre o leite maduro, ele começa a ser produzido a partir de aproximadamente 15 dias de pós-parto. Na sua composição, ele vai ter um maior teor lipídico e de lactose, ele tem menor quantidade de proteínas. O seu maior componente proteico é a alfa-lactoalbumina, que é uma proteína de alto valor biológico que forma coágulos leves, floculantes e de fácil digestão. Já a caseína, que é a principal proteína do leite de vaca, ela forma um coágulo espesso, gerando uma maior dificuldade digestiva. A lactose é o carboidrato mais abundante. Outros componentes do leite maduro são a IgA secretora, a lactoferrina, o fator bífido, fatores anti-estafilococcos, a lactoperoxidase, que é responsável por um retardo na reprodução bacteriana, o interferon, que é uma glicoproteína com uma propriedade antiviral, componentes celulares e enzimas ativas, no caso as lipases, que auxiliam aí a digestão da gordura no intestino do lactente. E lembrando que 88% desse leite é constituído de água. Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar sobre aleitamento materno. A minha referência foi também o Medicurso, ok? Eu espero ter ajudado. Muito